Oi pessoal, hoje eu quero falar um pouco a respeito das kosoado kotoba, que são aquelas palavrinhas que a gente tem, kore, sore, are, que podem confundir um pouco na hora de usar. Mas, mais propriamente, eu não quero falar tanto assim sobre o que significam as palavras, mas eu quero mais do que tudo trazer para vocês exemplos com frases pelo seguinte motivo: a gente quando usa as kosoado kotoba de no e as kosoado kotoba de re, kono, sono, ano, kore, sore, are, a gente vai ter uma ordem diferente dentro da frase. E acontece muito de quem está começando a estudar japonês e está aprendendo as kosoado kotoba, confunde um pouco como é que você vai fazer para montar a frase com um ou com o outro. Então vamos lá. Primeiro eu quero apresentar as palavras para vocês. A gente vai ter kore, que é tipo isso, esse, isto, este, esta. O sore, que vai ser, agora sim, isso, esse, essa. E o are, que vai ser aquilo, aquele, aquela. Aí, em paralelo, a gente vai ter os com no, que vai ser basicamente a mesma coisa. A gente vai ter kono, sono, ano. E assim, a gente vai ter diferenças no uso na frase dessas palavras. A gente vai ter coisas tipo kore wa watashi no pen desu. Kore wa watashi no pen desu. Esta é minha caneta. Esta é minha caneta. Eu achei que ele ia corrigir pra mim, não corrigiu. Esta é minha caneta. Aí, quando a gente vai usar o kono aqui, deixa eu desligar meu dicionário. Aí, quando a gente vai usar o kono aqui, a estrutura da frase vai mudar. Kono pen wa watashi no pen desu. Eu continuo dizendo que esta é minha caneta. Só que eu tô falando de um jeito um pouco diferente. Aqui, eu só tô dizendo esta é minha caneta. Aqui, eu estou dizendo esta caneta é minha caneta. Eu tô falando caneta duas vezes, né? Mas eu posso suprimir a caneta de novo. Que nem em português eu falo, esta caneta é minha. Sabe? Essa caneta é minha. Esta caneta é minha. Em vez de falar esta caneta é minha caneta, aí em japonês a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai falar kore wa watashi no pen desu. Esta é minha caneta. Kono pen wa watashi no desu. Esta caneta é minha. Aí, uma regra de ouro que vocês podem ter para vocês é que quando a gente usa os de re, tipo, deixa eu botar aqui assim. Quando a gente usa os de re,
a gente vai sempre colocar o A em seguida. Se não tiver o A, é porque o A está suprimido, porque quando os japoneses falam, eles costumam falar muito sem usar a partícula, comendo as partículas, né? Mas ele está ali suprimido, da mesma forma que pen está suprimido aqui. Então, quando você usa com re, você vai usar o A. Esse é um bom truque para você saber montar a frase. Porque já que você falou korewa, você vai ter que declarar o que é core. Quando você fala korewa, você está dizendo basicamente isto é, aí você quer dizer algo sobre isto. E aí você vai dizer watashi no pen desu. Watashi no pen desu. Aí o que acontece? Quando você usa kono, aí você vai precisar colocar no lado do kono, você vai ter que fazer diferente. Do lado do kono, você vai precisar colocar o que é a coisa que você está falando já. É como se aqui eu estivesse falando que isto é alguma coisa. Quando eu falo kono, eu quero dizer que esta ou este alguma coisa, então eu preciso já, depois do kono, colocar o objeto do qual eu tô falando. E aí por isso eu coloco esse pen aqui logo depois do kono. Então, gente, você não pode dizer kono wa. Deixa eu acertar aqui. Você não pode dizer kono wa. Kono wa não vai existir, tá? Você sempre vai dizer kore wa e sempre vai dizer kono alguma coisa. Então, se você falou kono, você vai dizer kono nananana. Então, kono pen, kono enpitsu, esse lápis, qualquer coisa, né? Mas aqui eu vou ter que ter o A. Aqui eu vou ter que ter a coisa da qual eu estou falando já, tá? Então, digamos que aqui eu posso dizer que simplesmente uma coisa é uma coisa. Por exemplo, kore wa pen desu. Kore wa pen desu. Isto é uma caneta, né? Aliás, eu coloquei pen em hiragana aqui. Pen. Pen. Kore wa pen desu. Aí o que acontece? Quando eu tô falando do kono, eu não posso falar também kono pen desu. Não posso, porque o kono, ele exige que eu fale alguma coisa a respeito daquela coisa. Então, quando eu uso o kore, eu vou sempre colocar o a junto. Sempre vai ter o a junto, gente. Kore wa, já pensa. Kore wa, are wa, sore wa, tudo que tem re vai ter o a, tá? Nesses aqui, kore, sore, are, tá? Sempre vai ter o a. Eu vou falar kore wa, aí eu tenho que dizer o que é isso, ou isto. Perdão. A gente tem que lembrar que a gente está falando de isto. Em português, a gente sempre acaba falando isso, esse, no lugar de isto, este. A gente completamente ignora, pelo menos as pessoas aqui do Sudeste. Talvez a galera do Sul use isso mais certinho, mas eu não sei. Agora, o seguinte, quando a gente fala assim do kono, a gente não pode colocar kono pen desu, porque a gente tem que dizer alguma coisa a respeito da caneta. O kore, a gente vai falar que uma coisa é uma coisa apenas. A gente, claro que pode declarar uma coisa sobre essa coisa também. Assim como eu fiz aqui, ó. Kore wa watashi no pen desu. Kore wa watashi no pen desu. Eu fiz exatamente isso. Eu declarei alguma coisa sobre a caneta. Mas eu posso simplesmente falar que uma coisa é uma coisa. Kore wa watashi no pen desu. Kore wa watashi no pen desu. Agora, com o kono, eu tenho que falar algo da caneta. Oi, aqui é a Mônica do futuro, que está editando esse vídeo agora que você está vendo. E eu percebi que eu deixei de falar uma coisa muito importante, então eu estou interrompendo a Mônica do passado para falar aqui. Que, na verdade, você pode falar kono pen desu se, por acaso, alguém tiver perguntado alguma coisa
específica antes. Por exemplo, Anata no pen wa dono pen desu ka? Qual é a sua caneta? Aí você pode responder kono pen desu, essa caneta, tá? Você só pode falar kono pen desu se alguém especificamente perguntar qual é a caneta que alguma coisa. Aí você vai estar apontando que é essa caneta. Você não vai poder falar kore wa pen desu porque a pessoa sabe que isso é uma caneta. Se alguém te pergunta dono pen wa anata no pen desu ka? Anata no pen wa dono pen desu ka? Se alguém te pergunta isso, você precisa responder kono pen desu, essa caneta. Se você falar kore wa pen desu, você vai estar só falando isso é uma caneta. Espero que tenha ficado claro. Essas questões de kono e kore são muito loucas até você se acostumar. Mas uma vez que você se acostuma e você vai se acostumar, basta você praticar. Então, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer essa parte que eu deixei passar. A Mônica do passado deixou passar. Então, eu passo novamente a palavra para a Mônica do passado. E é isso. A Mônica do presente, que eu acho que vai ser passado para vocês em breve, passado para mim em breve também, vai continuar editando esse vídeo. Dozo. Alguma característica da caneta. Então, kono pen wa, por exemplo, aoi desu. Kono pen wa aoi desu. Essa caneta é azul. Kono pen wa yasui desu. Essa caneta é barata. Eu preciso necessariamente falar alguma coisa. Se eu não falar nada da caneta ou do objeto em questão, eu vou estar simplesmente não fechando essa frase, não completando essa frase. Kono pen wa. Aliás, eu esqueci o A aqui. Kono pen wa o que, meu filho? Diga alguma coisa. Essa caneta é o que? Essa caneta é o que? Então, aqui eu também coloquei em hiragana. A gente precisa atentar que, sempre lembrar que, quando a gente usa kore, a gente vai usar wa. Quando a gente usa kono, a gente vai usar a coisa da qual nós estamos falando junto com o kono. E isso vai valer para o sore, sono e o are e o ano também. Por exemplo, sono kasa wa Yamada-san no kasa desu. Esse guarda-chuva é do Yamada-san. Kore já não, né? Sore wa Yamada-san. Sore wa Yamada-san no kasa desu. Aí vocês podem ver que, na verdade, fica tudo numa ordem diferente. E aqui a gente pode suprimir o kasa. Sono kasa wa Yamada-san no desu. É do Yamada-san. Esse guarda-chuva é do Yamada-san. Ano tori wa kawaii desu. Aquele passarinho é bonitinho. Are wa kawaii tori desu. Você tem que mexer na ordem da frase para fazer sentido. Precisa tomar cuidado com a ordem que as coisas vão estar dentro da frase. E talvez seja uma coisa que no início dê bastante trabalho para vocês fazerem, para se acostumar. Pode ser que demore para pegar, mas com o tempo vocês vão se acostumando com a ordem das coisas dentro da frase. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!